a experiência de ser escutado, ela é muito transformadora. Ela é absolutamente transformadora, ainda mais nos dias de hoje. Então isso me chamou muito a atenção. E aí eu respondi para a Planeta que sim, me interessava fazer essa investigação, mas eu sou jornalista, eu não tenho verdade, eu tenho minha opinião que pode ficar para mim mesma, não interessa para ninguém, mas eu tenho o meu ofício, que é ser ponte de conhecimento. Então eu sugeri que, por meio dessa minha curiosidade e o meu desejo de escuta, eu ia buscar pessoas interessantes para que eu pudesse escutar, digerir aquela informação e passar para as pessoas algum tipo de reflexão sobre o nosso tempo e sobre por quê. Por que, que a gente deve escutar mais? Em dias que é tão necessário, aliás, está sendo tão falado que é importante você se expressar, tá todo mundo no YouTube e quer ser, não sei o quê. Essa coisa de expressão muito forte. E aí, à medida que eu fui fazendo essa pesquisa, essa escuta atenta, me percebendo, percebendo conscientemente onde a minha escuta me levava, eu acabei chegando também no silêncio, que é uma coisa muito cara para mim desde muito tempo, a questão da meditação, da concentração. Você sabe muito bem, para a gente estar numa entrevista, a gente precisa de concentração. E não é uma coisa fácil. Só que essa concentração, ela pode ajudar a gente em várias outras áreas da vida. Não só no nosso caso jornalista, né? Então, eu entendi que eu poderia falar um pouco dessa experiência nossa, como jornalista, como fazer, trazer a experiência de outras pessoas das mais variadas áreas do conhecimento, perguntando o que quer escuta para elas, mas chegar nessa questão do silêncio interior, que não é o silêncio de se calar, não é o silêncio conivente, é uma qualidade de presença muito importante da gente entender e saber, para que a gente possa, inclusive, se expressar melhor, para que a gente possa, inclusive, tomar melhores decisões a partir de um ponto de quietude em tempos tão barulhentos, que eu acho que, à medida que fui fazendo o livro e concretizei o livro, eu tenho certeza de uma coisa: individualmente, a maneira como cada um puder chegar nesse lugar de escuta interior, de silêncio interior, certamente vai permitir que a gente tenha uma sociedade melhor, para que no âmbito pessoal a gente consiga fazer escolhas melhores. Não quer dizer que dissolve o medo, quer dizer que a gente tem mais clareza. Minha busca aqui, é por clareza no meu trabalho, na minha vida e, claro, como no ofício de jornalista, ser ponte para as pessoas para compartilhar essa experiência, entendeu? Ô Petra, então você está falando não só de um treino dos ouvidos, você está falando assim de um treino para a alma. E aí eu queria saber de você, eu sei que você é uma pessoa ligada à meditação, mas você falou, ó, cada um vai descobrir o seu caminho. O teu caminho foi pela meditação, Petra? Eu sempre tive uma conexão com meditação desde a adolescência, sem saber que esse era o nome. Porque, como eu sou muito intensa, a minha atividade mental é intensa demais. Eu senti até dor no corpo de tanto pensar, e é muita coisa. Então acabou sendo um caminho natural para mim buscar parar. Então isso eu era jovem, adolescente, era meio estranhinha, gostava de ficar sozinha, gostava de, depois de tanta, e gostava de ir para a escola, me ia super bem, tinha várias amigas, mas precisava de períodos de quietude. E você vê que na adolescência, quando o jovem quer ficar muito em quietude, o pai se preocupa, né? Eu falo sobre isso no livro. A atenção, ela é diferente da preocupação. Então, essa atenção também a gente precisa decantar. Um pouco depois, mais ou menos concomitante à faculdade de jornalismo, a eu me formar, é que eu conheci, ali lá para os 20 e poucos anos, que eu conheci sistemas de organização dessa concentração. Eu entrei pelo yoga, que eu falo no último capítulo do livro, eu dou a minha experiência, o que foi também dificílimo para mim, Miriam, porque você sabe que a gente não fala da gente, né? Aí a Planeta falou: você vai fazer um capítulo da sua experiência. Eu falei: tá bom, vamos lá. Foi o capítulo mais difícil, mas foi por meio do yoga, que é uma yoga que se chama assim, Ashtanga Vinyasa Yoga, que é muito vigorosa. Ela te exaure, eu saio da prática pingando, suando muito. Ela exaure meu corpo físico, e aí com essa exaustão,
é mais fácil você entrar numa meditação. Muita gente na pandemia buscou meditação e enlouqueceu, né? Ficou mais aflito ainda do Uhum. que calmo. Porque não é assim, a meditação ela é um processo de concentração e treino. E isso eu explico ipsis literis, eu dou a mão pro leitor, eu dou a mão, a gente dá a mão mesmo. Tem gente falando, quando você terminar de ler, eu quero muito a tua avaliação. Tem gente falando que o livro parece um documentário. E sem querer eu acabei fazendo isso, né? Talvez pela experiência mesmo do jornalismo, mas é dar a mão para a pessoa para ela entender como pode ser esse processo. Então é aos poucos. A Monja Coen, ela fala, você, quando você começa a nadar, você não pula numa piscina de 5 metros. Por que que você acha que quando você mergulha numa técnica profunda de treinamento da tua mente, que é um corpo todo, que você pode ir sozinho, que você pode ir do jeito que você quer? Não, tem método, tem acompanhamento, tem o teu professor e tem o treino, que é um treino para a vida inteira. Então, sim, é meditação, mas tem tanta maneira da pessoa se treinar que o meu método, que dá certo até hoje há mais de 15 anos, é a prática do Ashtanga Vinyasa Yoga, que eu pratico todo dia, praticamente todos os dias, menos os finais de semana que eu vou para a rádio. E aí, logo depois da yoga, que tem mais ou menos 1 hora e meia de tempo de prática, aí vem a meditação, que é lindo demais, assim, é uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. Ô Petra, e no livro você também estudou o silêncio nas religiões. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Precisava, porque eu acredito muito que esse repertório religioso, embora muito dogmático, né, Miriam, para os nossos dias, contém uma sabedoria ancestral muito importante, que a gente precisa resgatar. A gente precisa sair dos maniqueísmos, da polarização, de achar isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve, é ciência ou religião. Eu acho que a gente pode ter, nos tempos de hoje, a sensibilidade de extrair o melhor do conhecimento e o melhor do que é intuitivo, né? Então, as religiões, que antigamente eram muito importantes para pautar comportamento, para pautar algum tipo de ética, né, de conduta, em todas elas, a questão do silêncio é muito importante. Então eu visito algumas delas, não dava para visitar todas, porque você tem um tempo, você tem um espaço, né? Você tem um tempo para escrever, você tem um espaço para publicar, mas eu vou para escuta no judaísmo, que acaba me servindo como inspiração, já que é base, né, para as principais filosofias religiosas do Ocidente. Eu visito o candomblé com o maravilhoso Rodney William, antropólogo, e ele fala coisas marcantes, é emocionante esse capítulo do nosso diálogo. Falo também com o Frei Beto, para ele me contar um pouco de como foi o silêncio para ele no cárcere. Então eu falo da questão do cristianismo, mas na verdade enfocando a experiência do Frei Beto no cárcere. Porque aí o silêncio se faz prática. Ele não é só uma questão de um silêncio para oração, para um processo meditativo. Ele é aquele silêncio imposto para a gente. E quantas vezes a gente tem um silêncio imposto, às vezes até do luto, né, da morte de alguém querido, como vivenciar esse silêncio. Obviamente, eu precisava fazer esse mergulho no budismo, mas de uma maneira também muito prática. Eu não queria dar fórmula para ninguém, eu odeio esse tipo de leitura, eu não gosto de ler gente que fica querendo me ensinar coisas, sabe? Então eu também parti muito de experiência, uma troca, e a Monja Coen, ela era jornalista. Então a Uhum. gente conta umas passagens engraçadas, Miriam, que eu acho que você vai se identificar pra caramba. A Mara vai gostar também, eu acho, porque é muito vida real. São as nossas falhas, e por causa das nossas falhas que a gente vai buscar respirar. E a monja fala disso, e a gente tem momentos, passagens bem interessantes.
Muito legal. Ô, Pétria, antes da gente começar a live, eu estava falando, Pétria, eu quero que você dê umas dicas aí de lugares para as pessoas começarem a conhecer sobre meditação, e que é o que você falou, não dá para você se jogar numa meditação sem ter ninguém que te dê a mão e te oriente, né? Então, que perfis você indica para as pessoas, ou sites, ou algum centro aqui em São Paulo que você conheça? É interessante porque assim, hoje a internet ela é um lugar, né? Então, a partir Uhum. talvez de um perfil ou outro que eu possa passar para quem está assistindo a gente em qualquer parte do Brasil, pode ser que você, por meio desse canal que às vezes é em São Paulo, a sede, você consiga se conectar com a filosofia e buscar ou alguma coisa na tua cidade, que a prática física em grupo é sempre muito importante, isso a gente fala no livro. Estar em grupo, para tudo, né, gente? Mas principalmente para esse tipo de coisa, é importante. E aí, a partir disso, você pode se embrenhar e mergulhar. Eu indico para vocês seguirem e começarem essa busca a página Zendô Underline Brasil, tá? Que é um templo em São Paulo em que você pode fazer a prática da meditação zen budista, tá? Então, Zendô Underline Brasil, tá? Vamos deixar no chat Outra, aqui. Hum. isso, põe no chat. Outra pessoa que também faz a difusão profunda do yoga e da filosofia do yoga, tá? Que pode te levar também para muitos lugares interessantes de busca e para você encontrar o seu método, aí indo mais para o yoga, acho que é a professora mais antiga hoje do Brasil de yoga e filosofia, que é a Márcia de Luca. Então, Márcia, underline, de, underline, Luca. D Amanhã, é inclusive, ela vai DE. estar comigo no... Márcia de Luca, D. Uhum. Amanhã ela vai estar, inclusive, comigo no lançamento também. A Monja Coen também. Vai estar um monte de gente amanhã no lançamento. Que A legal. Márcia de Luca vai estar lá. Então, Márcia underline de underline Luca. Ela é estudiosa de yoga e meditação, vai te passar muitas dicas por ali. E um perfil de um professor que eu tenho seguido ultimamente, que eu também tenho gostado muito, eu entrevistei ele no meu programa, não no livro, mas no meu programa, e ele também é PhD, estudioso de neurociência e meditação, que é o Yoga Underline Contemporâneo, do professor Roberto Simões. Também é um cara que eu tenho seguido, tem um trabalho muito sério nessa área. Yoga Underline Contemporâneo. Lembrando, Miriam, que assim, a gente está falando de yoga, mas você pode entrar por aí, mas não precisa ter esse nome. A ideia é ter um processo de concentração consciente que vai te ajudar a ter mais assertividade na tua vida como um todo. Não é prática religiosa, eu acho que é muito mais um treino dessa nossa engenharia, né, que conhecemos tão pouco ainda, mas a gente pode ter esse treino importante de atenção que vai levar a gente para o silêncio.